Nossa saudação fraterna às queridas irmãs e os queridos irmãos que nos ouvem no início dos nossos trabalhos, né? Há sempre uma preocupação nossa com relação a essas reuniões, né, virtuais, em que nós não estamos aqui efetivamente para fazer palestras nem exposições. Nós estamos para trocar ideias, estudarmos os temas que engrandecem a doutrina espírita e que, por via de consequência, a nós também nos engrandecem. E ficamos sempre muito felizes quando somos chamados a colaborar, a ajudar. É sempre um esforço em conjunto, né? Não só daquele que fala, como também daqueles que estão ouvindo, porque a doutrina é sábia, a doutrina ela é libertadora e todos nós, prisioneiros das nossas necessidades, né, estamos sempre prontos a nos libertar, né? Nessa fase de um mundo de provas e expiações, nós aspiramos novos ares, novos pensamentos, novos sentimentos. Então é como se nós estivéssemos na nossa casa, trocando ideias no nosso grupo, né? Fazendo esse intercâmbio, essa união e essa unificação, como maravilhosamente se expressa o nosso venerando Bezerra de Menezes. Antes de adentrar no tema das nossas reflexões, nós estamos assim muito emocionados e muito dignificados porque a nossa casa querida está completando agora em agosto 80 anos. 80 anos de muito trabalho, de muito desafio, de muitas pesquisas, não é? De busca de soluções dos problemas que surgem, né? Nós temos os nossos ideais concomitantemente à doutrina espírita e dentro da fundação de uma casa, nos moldes da doutrina espírita, dentro daquilo que Kardec vinculou lá em obras póstumas também, lá nos seus estudos, né? É algo assim muito significante. E há assim um consenso de que quando se pensa em fundar uma casa espírita aqui no nosso âmbito material do planeta, ela no plano espiritual já tinha sido fundada. Então aguarda assim aqueles protetores, aqueles amigos espirituais se sintonizarem, né, com seus auxiliares aqui na Terra para que se tenha curso a fundação da casa, o seu estatuto, o seu regulamento, as suas normas de atuação, não só na própria casa, como também na nossa própria sociedade, porque há aí uma bipolaridade, né? A atuação da casa junto à sociedade, porque ela tem que obedecer inúmeros parâmetros da legislação em todos os seus setores, em toda a sua jurisdição, e também nos campos de disseminação da doutrina. Imaginemos nós que estamos chegando aos poucos na casa, o trabalho dos pioneiros, daqueles que iniciaram essa jornada na casa espírita, né? E a casa espírita sempre lembra as casas do caminho, da época do cristianismo nascente, em que Jesus ali aportava, né? Parlamentava, instruía os seus discípulos, Pedro, João, Tiago, naquelas conversações fraternas, amorosas, já iniciando a sua divina pregação aqui na Terra. Então, nesses 80 anos, nós somos muito felizes por estarmos aqui colaborando dentro da nossa pequenez, do nosso estado ainda de nanismo espiritual, pedindo a Deus que abençoe todas as casas espíritas, porque efetivamente elas estão no caminho de se tornarem aquilo que o Dr. Bezerra de Menezes sempre conceitua. As casas espíritas são células úteis na sociedade. Aí esse interrelacionamento, né?
os seus dispositivos, estatutos, sociedade, com a sociedade em geral, em todos os seus ramos de atividade. Então, a nossa vibração uníssona com relação a esses 80 anos bem trabalhados, bem vividos, de enfrentamento de inúmeros desafios com relação ao nosso Centro Espírita Ibirajara. E, ultrapassados esses aspectos preliminares, nós então nos voltamos para o tema que nos foi fornecido aqui pela nossa querida irmã Maria Helena, com relação à parábola do fermento. Essa parábola do fermento, ela tem assim como base o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 33, e o Evangelho de Lucas, também o capítulo 13, mas nos seus versículos 20 e 21. Ambos esses versículos e esses capítulos versam sobre uma prédica de Jesus junto aos seus discípulos, de que o reino dos céus se assemelha ao fermento que uma mulher toma e mistura com 3 medidas de farinha, até que a massa fique inteiramente levedada. O Evangelho de Lucas também versa sobre o mesmo tema, o mesmo significado, praticamente as mesmas palavras. Uma colocação aqui ou outra, mas o conteúdo é o mesmo. E com relação às parábolas, nós temos verificado através de inúmeros autores, instrutores, escritores, vinculados à Federação Espírita, que é a casa máter, né, da doutrina do Espiritismo, de que há muitas interpretações a respeito das parábolas. Ela pode ser analisada sob o ponto de vista superficial. Quando se diz superficial, não é um superficial assim, muito leve, muito fora dos parâmetros da doutrina. Não, superficial que ele fica ali dentro do conceito que se pode dar, né? Muitas das parábolas a igreja tomou como dogma para a formação da sua religião, né? Outras tantas têm um sentido um pouco mais aprofundado. Então, nos parece que esse sentido profundo de análise das parábolas de Jesus, do nosso querido mestre, são assim imprescindíveis porque eles são transcendentais, conscienciais. E se assim é, nós estamos envolvendo aí um tema significativo que é o do homem integral, ou seja, espírito, mente e matéria, corpo. Isso dá, né, uma interpretação dos conceitos exarados por Jesus no seu Evangelho. Foram temas que nós tiramos, algumas conclusões que nós vimos em muitos autores e achamos muito significativo verificar as palavras nesse conteúdo profundo, porque realmente mexe com o nosso psiquismo, mexe com a nossa conscientização, onde estão na nossa consciência, está lá no Livro dos Espíritos, que as leis de Deus aí estão vinculadas, né? É na nossa genética espiritual, genética essa que precisa de um fermento. E esse fermento é o fermento divino que nós podemos extrair das prédicas de Jesus, das alegorias, das parábolas, porque ele assim se manifestava em função do nosso desenvolvimento ainda muito pequenininho lá atrás, né? Nós não tínhamos ainda o desenvolvimento que temos hoje, então ele falava para não confundir o entendimento da turba, de nós que ali o ouvimos e dávamos ouvidos moucos, né? Ouvimos mais a César do que ao mestre. Ora, com base nesses versículos que nós acabamos de ler, nós tiramos ali de uma obra muito conceituada, muito antiga, eu acho que poucos conhecem, mas de um membro do grupo Ismael da FEB, Antônio Luiz Saião. Emérito Antônio Luiz Saião. Dessa parábola do fermento,
Saião consigna ali, tivemos notícias de Saião quando jovens, né? Já falamos isso em algumas dos outros trabalhos, frequentamos o Departamento de Juventude da FEB, onde ali foi muito instrutiva a nossa vinculação ali com outros jovens também, em estudar esses temas da doutrina e os seus lidadores aqui na Terra, né? O Grupo Ismael é um grupo altamente, que a FEB ainda se vincula na sua estrutura, na sua formação como casa máter da doutrina espírita, do Espiritismo, né? Então nós tiramos dali, de nosso querido Antônio Luiz Saião, de que essas prédicas de Jesus, ele figurou como um trabalho de transformação e purificação das almas. Trabalho de transformação e purificação das almas. Fermento, porque o fermento é uma substância que modifica, não é, o trigo, a farinha, e lhe dá inúmeras formas. Por que essa transformação e purificação? Em função do efeito da doutrina de amor e bondade que ele lançava nos corações. Único fermento apropriado à preparação do pão espiritual, que alimenta para a vida eterna. Amor e bondade que é a doutrina que Jesus lançava nos corações. Lembrando Humberto de Campos em Boa Nova, nós sempre lembramos de Boa Nova porque Humberto de Campos teve a felicidade de trazer do folclore espiritual, né? Nós já nos lembramos disso em outros trabalhos, outros grupos de reunião, de que a ideia, o sentimento de Jesus, independente de trazer o reino dos céus a todos, ele não se furtava, num primeiro momento, a fazer com que esse reino penetrasse nos nossos corações, né? E daí frutificar para o espírito dos povos. Então começa aí essa fermentação, desde a época de Jesus até nós, que ela é contínua. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente aí. Com base nessas referências, nós nos lembramos de que em algum momento nós tínhamos lido essas obras de Emmanuel, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, outras obras, né, em que Emmanuel foi alçado aos planos espirituais superiores e foi convidado a fazer, junto à mediunidade santificada de Chico Xavier, obras de pequeno porte, sem muito o contexto religioso, filosófico, né? Científico da doutrina, páginas com base no Evangelho, nas epístolas de Paulo, que trouxessem a cada um de nós, e que nós estudamos aqui na nossa casa, invariavelmente, nos grupos de estudo, sempre levantamos uma página de Emmanuel nessas obras. E aí, pesquisando cada uma delas, nós fomos felizes, porque nós encontramos em Fonte Viva de Emmanuel, pela mediunidade do Chico, um capítulo que nós lembrávamos que existia, mas não sabíamos bem que obra, mas fomos pesquisar e encontramos aqui o capítulo 76, que fala do fermento espiritual, que vem nos ajudar nas nossas reflexões com relação ao nosso tema. E o fermento espiritual, Emmanuel traça aqui considerações muito simples, muito nossas, do nosso dia a dia, da nossa atividade em função do espiritismo, que é empírico, e a doutrina espírita materializa o espiritismo para que nós possamos segui-lo dentro dos nossos caminhos, né? De entendimento, de reflexão. E diz Emmanuel de que o fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Isso faz lembrar obras póstumas de Kardec,
Nós sempre repetimos isso porque é uma constância, a gente verifica isso em todos os ramos. Quando ele, nas expiações coletivas, ele indaga dos espíritos protetores, né? O porquê, a doutrina, o Espiritismo explica as dificuldades, os desafios, né? Que cada um individualmente passa nas nossas existências. Mas o todo, o coletivo, como explicar o coletivo? E aí o espírito de Célia Duplantier responde essa indagação de Kardec. Nós não vamos adentrar muito nisso, não, apenas fazer um enfoque aí em função do raciocínio de Emmanuel, que na verdade a gente vê a convergência da doutrina. Qualquer ponto que se tenha, numa outra norma, nós vamos encontrar em Kardec a matriz. Então dizem os espíritos que todas as leis que são criadas no mundo, sejam elas físicas, materiais, morais, científicas, religiosas, partem do indivíduo, da criatura para a coletividade, para o todo, né? Seja do grupo, da família, do grupo, da individualidade para a família, para o grupo, para a sociedade, para a humanidade. É uma sucessividade, né? Uma gradação que vai se formatando. É como se fosse um fermento que pudesse ir educando essas massas, né? E ele se projeta em função da universalidade dos seus resultados. Então a gente vai vendo aqui que nas instruções de Emmanuel há muito, evidentemente, da doutrina codificada por Allan Kardec. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Reagimos incessantemente uns sobre os outros. Nós somos antenas psíquicas. Nós radiamos, irradiamos, projetamos, fazendo a nossa sintonia, e dentro dessa sintonia nós fazemos essa junção, sentimentos, pensamentos positivos ou negativos, né? E aí há então o que? Essa espécie de vibrações compensadas, um reagindo sucessivamente sobre o outro. Os raios da nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direto ou indiretamente, e pesam da balança do mundo para o bem ou para o mal. Emoções positivas, emoções negativas. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Sintonia, e não estou sendo sincero, você vai sempre encontrar alguém. Aliás, a 459 do Livro dos Espíritos assim diz, né? Que muitas vezes nós nem damos conta, mas são os espíritos que nos dirigem. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza, em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do nosso conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais dos nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar, edificando, é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Que é isso? É o Evangelho nos nossos corações, conforme Jesus instruía os seus discípulos, como está lá em Boa Nova. Nas origens de nossas determinações, porém, resiste a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Ora, a mente, em razão, é a sede de nossa atuação pessoal. Estudamos as parábolas em função da sua análise profunda, vinculando espírito, mente e corpo, o homem integral.
Está aqui uma correlação de uma doutrina com outra doutrina, né? Com um entendimento doutrinário com outro entendimento doutrinário. Pensamento, o que ele é? Diz Emmanuel, é fermento espiritual. Pensamento é fermento espiritual. Nós pensamos, né? Materializamos, construímos, damos sequência aos nossos pensamentos, e quando esse pensamento tem ação, o que ele vai fazendo? Alguém toma de nós esse pensamento, como Emmanuel diz aqui anteriormente, e vai progredindo realmente nas nossas tarefas, né? Esse fermento vai fermentando, transformando a massa, né? Como tudo isso é transcendental, né? Vivemos num mundo em que a gente só vê a materialidade, mas quanto de espiritualidade que existe até mesmo na materialidade. Nós não nos damos conta. Então, fermento pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Então, as parábolas de Jesus, que são ricas, as mais ricas em simbologia, nos trazem mais múltiplas e inúmeras interpretações. Dentro dessa interpretação profunda, transpessoal, nós vamos verificando aí que há uma correlação de tudo isso com a doutrina nascente, o cristianismo nascente. Vem de Jesus todo esse aporte, todo esse estímulo, todo esse bom ânimo, e nós progredirmos como se fôssemos fermentos espirituais que a doutrina nos enseja e que nos traz esse subsídio importante. E por que assim nós colocamos nesse aspecto? Ao fazer esse trabalho e comentar sobre o fermento, ler Emmanuel, relembrar Kardec e também a Boa Nova de Humberto de Campos, nós confessamos aqui a nossa profunda admiração pela obra Nova, pela obra Boa Nova de Humberto de Campos, porque atravessamos momentos delicados na nossa existência, de muito tempo que ficamos sozinhos aqui por inúmeros desafios, e ficamos sem saber o que fazer. E numa dessas indagações silenciosas que nós tivemos, nós fomos até o nosso escritório e pousamos os nossos olhos nas várias obras que ali estão, e os nossos olhos se fixaram em Boa Nova. Nós já tínhamos lido Boa Nova em outras tantas ocasiões, mas buscamos Boa Nova e fomos ver a sua parte de apresentação. Nós já até falamos um pouco mais reduzidamente isso em outros trabalhos, né? Em outros vídeos, que nos chamou muita atenção a apresentação que Humberto de Campos faz, nos dizendo que ele, no plano espiritual, foi muito ajudado, se modificou muito, não foi mais, se transformou, não foi mais aquele escritor do mundo, e ele passou a frequentar as escolas religiosas que ensinavam assim, afeição, sentimentos. E ele foi um aluno dessas escolas. Essas escolas de regeneração próximas aqui à crosta terrena. E com o fluir dos tempos, ele tomou conhecimento de que há um folclore no mundo espiritual, com inúmeros episódios do cristianismo nascente. E dentro desses episódios, muitos personagens que foram até nunca houve registro deles, né? Um deles é Bartolomeu,
um dos colégios apostólicos, dos 12, né, que formavam o colégio apostólico. Bartolomeu não é muito divulgado, mas ele teve realmente com Jesus momentos da mais viva transformação moral, esse fermento que nós precisamos, né? E que está dentro de nós, porque nós somos deuses, herdeiros da criação. Está tudo na nossa genética espiritual que nós precisamos lapidar, e o fermento nos ajuda a isso. O que é o fermento? Fermento, por excelência, é o mestre. Então, nessa obra, Humberto de Campos colecionou só 30 capítulos. E o capítulo 29, que é emocionante, fala dos 500 da Galileia. Quem não conhece os 500 da Galileia? Né? E nós fomos verificar ali nos 500 da Galileia de que Jesus os designou como fermento divino, instituindo os primeiros trabalhadores. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os primeiros trabalhadores. Os herdeiros iniciais dos bens divinos. Ante o divino trabalho, o que fizeram eles? Né? Com o bom ânimo que Jesus lhes transmitiu. Desceram aos abismos mais tenebrosos, redimiram o mal, converteram os espíritos mais empedernidos, abandonados, desprotegidos na terra, edificaram no silêncio as magnificências do reino de Deus, nos países dos corações. O que Jesus dizia aos seus discípulos, né? Os 500 da Galileia. Quem eram esses 500 da Galileia? Gente do poder, gente de mando, de gestão, generais, guerreiros, não. Gregos, romanos, muçulmanos, judeus, mulheres miseráveis com suas crianças, paupérrimas, velhos encarquilhados, uns abraçados aos outros, os pobres de espírito. Jesus veio para eles, falava para eles, porque não adiantava falar aos detentores de poder, porque nada penetraria ali. Mas Jesus se louvou nessa população que para ele era a massa. E todos os ensinamentos de Jesus, como o fermento divino por excelência, visavam essa massa. E então, toda essa população que é simbolicamente tida como os 500 da Galileia, tiveram todas essas missões e essas atividades. Eles formam, então, uma caravana que nunca se dissolverá. Então, primeiros trabalhadores formam uma caravana que nunca se dissolverá. Nos tempos atuais, nesse nosso 2020, em que o mundo está começando a ascender vagarosamente, muito gradualmente, ainda os primeiros degraus da regeneração. Lemos recentemente de que precisamos incorporar essa caravana que nunca se dissolverá, alimentar essa caravana. Todos nós fazemos parte dela. Todos nós vamos ingressar nessa caravana como fermentos de um fermento paradigma, que é o de Jesus. Também somos fermentos impulsionados pelas lições do Mestre, né? E nós fizemos aqui um pequeno texto que nos diz assim, que eis-nos assim na marcha ascensional, como fermentos, né? Buscando integrar-nos na caravana que nunca se dissolverá. No mundo em que vivemos, de provas e expiações, mas não fazemos em espírito e em verdade, a não ser em nos transformarmos em fermento divino, sob a égide do Pai,
levedando toda a massa, integrando-nos nessa caravana que nunca se dissolverá. Essa caravana, ela é contínua. Ela há de ser habitual, sucessiva. Para isso, a terceira revelação aí está. Não teve nenhum personagem humano. É apenas a verdade que os mensageiros de Deus, os seus prepostos, os seus representantes, nos trouxeram. Muito se fala hoje na reforma da doutrina espírita, em reformar Kardec, e nós mal estamos no caminho de trazer para dentro dos nossos corações a verdade que eles nos trouxeram. Porque no momento mesmo em que houver dentro de nós um raciocínio, um sentimento, uma transformação da massa em função do fermento divino, novas verdades nos serão dadas a conhecimento. Por força do nosso progresso intelectual, por força da moralidade que dizem os Espíritos, no Livro dos Espíritos, ela não depende, mas ela está na marcha da intelectualidade. Por quê? Porque à medida que nós evoluímos intelectualmente, a nossa inteligência se depura e a nossa inteligência consegue identificar o que é o bem e o que é o mal. E aí o nosso livre-arbítrio opta, ou eu sigo o bem ou eu sigo o caminho negativo. Então aí está a transformação moral que nos é própria, que é eixo da doutrina espírita. A nossa transformação moral e pode-se dizer com um dogma, o dogma da vida futura. Porque se não houvesse essa vida futura, de que valeriam as parábolas, as mensagens de Jesus, o seu esforço em trazer o Evangelho do Reino de Deus em nossos corações? Como? Numa única existência, nós temos que viver, progredir, evoluir. E todas essas notícias, todas essas instruções que nos chegam, são assim partes daquela constituição do fermento que vai nos alimentando, e à medida que cada um de nós vai se transformando moralmente, vai ascendendo, no universo do Pai. O grão infinitesimal de poeira que nós somos nos domicílios celestiais. Então essa é a apresentação do trabalho que nós tivemos a título de conversação, a título de troca de ideias, como se nós estivéssemos nas nossas reuniões lá no centro, nos nossos grupos de trabalho, sem nenhuma pretensão aqui de que nós estamos falando é uma verdade, que nós estamos comentando as verdades nas quais nós estamos inclusos. E ao terminar aqui essa breve apresentação, nós gostaríamos de fazer aqui uma colocação. Conforme nos foi sugerido pela nossa querida Maria Helena, ao término dos trabalhos, e como homenagem aos 80 anos da casa, que por mais que nós fizermos, nós nunca faremos aquilo que é o ideal, em função ainda das nossas naturais dificuldades, nós fizemos aqui, por sugestão da nossa querida, um lembrete de que há uma das obras de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, sempre importante na doutrina codificada, no seu capítulo 1, Convite ao Bem, há um momento em que um instrutor espiritual, denominado Albano Metelo, vai lá no recinto onde está o assistente Jerônimo com André Luiz e os seus companheiros, em trajetória nas suas experiências de ajudar os aflitos, os necessitados, ainda os ignorantes das verdades divinas, e antes dele se materializar e fazer era um espírito de alta categoria, antes dele fazer a sua explanação, um coro se fez ouvir. Esse coro, lá no templo, entoou o hino Glória aos servos fiéis.
servos fiéis. Então, a gente pode, fazendo uma concomitância ao trabalho realizado, esses servos fiéis são aqueles fermentos, né, que estão sendo vinculados na obra divina. Então, aqui estão sendo convidados a nossa querida Aline, o nosso querido Diogo, para dar musicalidade a esse hino, Glória aos Servos Fiéis. São realmente poemas aqui muito significativos que lembram bem o tema que nós refletimos nessa noite, né? Que é sobre o fermento divino. Então, eles vão fazer a musicalidade de glória aos servos fiéis. E aí, com isso, os trabalhos, né, as nossas reflexões nessa oportunidade estão encerrados. Agradecemos a Deus, rogamos que todos sejamos protegidos e que possamos ter essa conscientização da nossa integração nos serviços da casa, nesses 80 anos, que nos dignificam, que nos emocionam. Graças a Deus, até uma próxima. Inspiração de nossas vidas.